Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. A viúva importuna, Lucas 18, do 1 ao 8. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouve o que diz esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18. Nosso Senhor, como sabem, não apenas incentivava a orar com persistência, mas também era ele próprio grande exemplo de assim agir. As palavras de um mestre sempre ganham força quando seus ouvintes bem sabem que ele vive justamente conforme ensina. Jesus foi profeta poderoso tanto em feitos quanto em palavras. Eis que lemos sobre ele que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1, verso 1. No exercício da oração, montanhas geladas e o ar da madrugada testemunharam que ele era tão bom praticante quanto preconizador. Ao exortar os discípulos a continuar em oração, estava apenas pedindo que seguissem seus passos. Se pudesse abonar a falta de oração a algum dos integrantes do corpo místico, de certo isso seria privilégio do nosso cabeça do pacto. Todavia, sendo ele abundante em súplicas, muito mais o devemos fazer nós, membros do corpo. Jesus jamais foi conspurcado pelos pecados que nos aviltam e enfraquecem espiritualmente, nem tinha tentações interiores com que lutar. Portanto, se até mesmo o mais puro e perfeito homem se achegava a Deus, quanto mais deveríamos nós ser incessantes nas preces. Forte e poderoso e, no entanto, tão devotado a orar. Vejam, fracos do rebanho, com que força essa lição se aplica a vocês. Imaginem assim que o sermão desta manhã não lhe será pregado por mim, mas vem dos lábios daquele que era o grande mestre da oração, o mais elevado paradigma e padrão de súplica interior, e que cada palavra tem sua força em si por proceder diretamente do Senhor. Voltemo-nos para o nosso texto. Em primeiro lugar, então, vamos refletir acerca do objetivo do Senhor nessa parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Conseguiremos nós, os homens, orar sempre? Houve uma seita nos primórdios do cristianismo cujos membros eram bastante ingênuos para ler essa passagem literalmente e que procuravam orar dia e noite sem cessar, repetindo suas orações continuamente. Obviamente privaram-se de todas as preocupações mundanas para realizar esse seu dever, negligenciando também de todas as suas obrigações, inclusive para com os outros. Tais alienados esperavam certamente colher uma recompensa celestial por sua tolice. Não há necessidade em nosso tempo, no entanto, de reprovarmos tal conduta. Pelo contrário, maior necessidade de alertarmos aqueles que, mesmo pretendendo orar sempre,
nunca arranjam tempo algum para isso e acabam caindo no extremo oposto. O que tensionava dizer nosso Senhor quando pediu que se orasse sempre é que é preciso que tenhamos sempre espírito de oração em nós, estarmos sempre prontos e dispostos a orar a Deus, tal como os antigos cavaleiros constantemente vestidos de malha e couraça, muito embora nem sempre montados em seu carcel e avançando de lança em punho para derrubar seus oponentes. Não esqueciam, no entanto, de carregar consigo sua arma e escudo, colocado junto a eles de tal modo acessível que estivessem sempre prontos a enfrentar qualquer adversidade em nome da causa porque duelavam. Esses guerreiros muitas vezes dormiam até com suas próprias armas e vestes de batalha. Assim também, mesmo quando adormecidos, devemos manter o espírito de oração para que, se caso acordarmos no meio da noite, estejamos com Deus, recebendo nossa alma a divina força centrípeta que faz com que busque sempre seu centro celestial, deve manter-se crescendo em direção a Deus. Nosso coração deverá ser sempre como os bastiões e as muralhas espalhadas ao longo da costa, alerta a uma invasão da armada inimiga, com o arsenal sempre pronto a entrar em ação no momento exato. Nossa alma deverá atingir tal ponto em que a oração fervorosa seja sempre frequente em nossa rotina diária. Para isso, não há necessidade de pararmos nossas atividades ou ausentarmos-nos do mundo. Nosso espírito deve simplesmente enviar, em meio à labuta e ações corriqueiras, sua petição silente, breve e direta ao trono da graça. Quando Neemias, copeiro do rei, precisava pedir um grande favor ao seu poderoso amo, Artaxerxes, lembremos-nos, ele iria encontrar tal oportunidade ao lhe indagar o monarca: porque está triste o teu rosto? Neemias 2:2. Antes, porém, conta ele, continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Neemias 1:4. Mesmo que haja percebido de antemão alguma possibilidade de aprovação por parte do rei, ele não correu a forçá-la e abraçá-la, mas antes pediu a Deus fervorosamente, em meio à exaltação do Senhor e declarações de sincero arrependimento, que lhe fosse concedido aproveitar aquela ocasião de modo sábio, para que se pudesse realizar seu grande desejo. Igualmente deveríamos sentir o mesmo, você e eu, refletindo: não o posso fazer antes de pedir a Deus a bênção. Não importa o entusiasmo que tenhamos para realizar alguma coisa, nosso espírito deverá hesitar sob a influência da divina graça e dizer: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. O cristão deve carregar a arma da oração como espada desembainhada na mão. Nunca devemos guardar as nossas súplicas a fazer a Deus. Nosso coração não deve andar como se fora uma arma de fogo constantemente desengatilhada e necessitando sempre ser armada antes de poder disparar contra o inimigo, mas pelo contrário, deverá ser como canhão pronto e carregado, que necessite apenas de uma centelha para poder disparar. A alma não precisa estar sempre no exercício contínuo da oração, mas deve estar sempre disposta, com vontade e energia para orar. Nem está orando sempre só por orar, mas orando sempre com um objetivo em vista. Além disso, quando nosso Senhor diz que os homens devem sempre orar, quer dizer também que por toda a sua vida o cristão deve viver devotado a Deus. Duas práticas, de uma forma ou de outra, devem compor a totalidade da vida humana: louvor a Deus pelas graças recebidas mediante palavra e ação, e rogar a Deus pelas misericórdias de que necessitamos, reconhecendo com amor e gratidão que elas provêm de suas mãos apenas. O salmo de nossa vida devia ser composto de versos
processos alternados de oração e de louvor, até que venhamos a atingir a vida futura, quando então cessará a oração e o louvor predominará por toda a nossa imortalidade. Mas temos de cuidar da nossa vida diária. Sim, você tem, mas há um jeito de fazer as suas atividades diárias uma parte da oração e do louvor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é não somente uma oração quando você o pronuncia. Em seu trabalho, enquanto labuta, se o faz com espírito cristão, está orando ativamente a mesma prece. Se louva a Deus pelas misericórdias recebidas em sua oração matinal, quando se lança a cumprir os deveres da vida diária, poderá exibir as graças recebidas, que refletem e honram o nome de Deus, e assim manter o louvor do melhor modo possível. Tenha em mente que, para o cristão, trabalhar é orar. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon, e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.